Olá, povo de Deus abençoado. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre deuses estranhos. Alguns dias atrás eu estava lendo a palavra, o Senhor falou comigo aqui em Isaías 43. Se você está com sua Bíblia aí, você já pega e abre em Isaías 43. A gente vai estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor. Amém? Eu creio que Deus vai falar ao teu coração em nome de Jesus, assim como Ele tem falado comigo nesses últimos dias, e eu creio que nós vamos sair daqui aprendendo algo do Senhor, algo do trono da graça, amém? E eu já quero dizer para você que eu sou Adriana Fernandes, e se você está novo por aqui, eu já quero dizer para você, se inscreve no nosso canal, deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo e clica no sininho, tá bom? E vai lá e clica na opção todas, que sempre que eu colocar um vídeo, que eu postar um vídeo, você vai ser notificado e vai ficar por dentro de tudo que a gente vai estar fazendo por aqui, tá? E já quero dizer para você, né, você é muito bem-vindo. Eu sempre trago uma palavra, né, aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, eu decidi compartilhar com vocês. E é isso. Vamos lá para a palavra do Senhor. Aqui em Isaías 43, o versículo do 10 ao 13 diz assim, ó: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem eu tenho escolhido, para que vós possais saber e acreditar em mim, e entender que eu sou. Antes de mim não houve nenhum Deus formado, e nem haverá depois de mim. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Até o 13, continuando. Eu tenho declarado, e tenho salvado, e tenho mostrado, quando não havia nenhum Deus estranho entre vós. Portanto, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, que sou Deus. Sim, antes que o dia existisse, eu sou, e não há ninguém que possa livrar da minha mão. Eu irei operar, e quem o impedirá? Tem outra tradução que diz, né? Agindo Deus, quem impedirá? Para concluir nossa leitura, a gente vai estar lendo mais o 15 e o 17, que diz assim, ó. Eu acho que é do 45. É do outro capítulo, gente, tá? É do 44, capítulo 44. Esqueci de anotar aqui. O versículo é o 15 e o 17, para concluir. Diz assim: Então será para um homem queimar, pois pegará dele e se aquece. Sim, ele queima e assa o pão. Sim, ele faz um Deus e o adora. Ele faz disso uma imagem esculpida e se prostra diante dela. Se você for ler o capítulo todo, você vai ver que é como se um homem pegasse, corta lá o cedro, né? Corta a árvore. Ó, fala aqui, ó, o cipreste, o carvalho. Ele pega lá uma árvore na floresta e aí ele pega um pouco daquela madeira e assa o pão, é isso que está dizendo no 15, e depois ele vai se aquecer com aquele fogo, né, que ele vai fazer uma fogueira também, e aí ele pega e um pedaço daquele começa a esculpir e faz daquilo um Deus e adora aquilo. E aí no 17, para a gente concluir, diz assim: E do resíduo daquilo ele faz um Deus, precisamente sua imagem esculpida. Ele se prostra perante ela e adora, e ora a ela e diz: Livra-me, pois tu és meu Deus. Misericórdia. O Senhor falou comigo aqui nessa palavra. A gente muitas vezes a gente pega outras coisas para fazer de Deus, né? O mundo tá tão cheio de deuses estranhos, né? Só que só existe um Deus. Amém? Vou colocar aqui, ó. Um Deus, somente um, o Deus verdadeiro. O Deus invisível. Ele é invisível, mas ele faz
a obra na nossa vida de forma visível, de forma que você possa ver, sentir, tocar. Então é muito sério os deuses estranhos que têm aparecido no nosso meio. O que a gente pode considerar como um deus? Aquilo que você, por exemplo, pede livramento. Muitas vezes, em vez da gente se voltar para o Senhor e pegar a Bíblia, né, pegar a palavra de Deus e se voltar para Deus, como diz na própria palavra, né, com choros, com jejuns, com prantos, e se voltar com arrependimento, né? A Bíblia também fala do batismo de arrependimento. Ele vai te ouvir, ele vai me ouvir quando a gente buscar ele de todo o coração, diz a palavra de Deus. Então que a gente se volte para o Senhor, que a gente peça perdão e tire de nós, tire da nossa casa, da nossa vida, os deuses estranhos. Muitas vezes esses deuses são coisas que tomaram o nosso tempo, sabe? Quando você diz, ai mãe, eu realmente não tenho mais tempo para ler a Bíblia não, porque sabe, né? Eu tenho que sair para o serviço cedo, eu vou trabalhar e eu tenho que acordar de madrugada, eu vou trabalhar. Aí a palavra de Deus vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, né, em vão, o que adianta acordar cedo e não ter contato com o Senhor, que é o nosso Deus, que é o seu Deus? Eu creio em nome de Jesus. Outra coisa que se tornou um Deus na nossa vida, são muitas coisas, né? Eu acho que para cada um a gente criou deuses, né? Deuses estranhos. Por que estranhos? Porque não é o Senhor. As redes sociais tomaram conta da vida das pessoas, né? Eu digo que o inimigo, ele se infiltrou. É isso que eu falo. Ele está infiltrado na vida do cristão e na igreja. Ele deu um jeito de entrar e por isso a gente não vê mais a manifestação dele. Existem poucos lugares que a gente ainda vê os sinais e maravilhas que Deus prometeu. Mas por quê? Por causa dos deuses estranhos. Eu ainda vou trazer um outro vídeo, num outro momento, sobre isso. A gente começou a fazer coisas que Deus não aprova. E aí a gente vê que as coisas começaram a ficar diferentes. Cadê a manifestação? Mas por quê? Porque a gente precisa se voltar para o Senhor. E eu quero deixar essa palavra para você. Tire, arranque, joga fora os deuses estranhos. Não é que é para você jogar fora o teu celular, porque você precisa dele, né? Você precisa dele para falar com sua família, né? Com seu cônjuge, com seus filhos. Você precisa dele para você postar o seu vídeo, né? Que eu já falei num outro vídeo, para você se tornar um produtor e não um consumidor. E principalmente você que é evangelista, você que ama pregar a palavra, que nem eu, que eu amo estar compartilhando a palavra de Deus. Eu sempre fiz isso, só que eu fazia de porta em porta. Só que as pessoas, elas estão trancadas nas suas casas. Eu já falei isso aqui. As pessoas estão nas telas, então a gente tem que ir para as telas. Só que é exatamente, os deuses estranhos se tornaram muito mais comuns hoje, né? Tem gente que o Deus dela são coisas que ela faz, são coisas que ela se alimenta. Então, daquilo que a gente se alimenta vai estar cheio o nosso coração, diz a palavra do Senhor, né? O nosso coração e o nosso corpo também. Então, que a gente se alimente do Deus verdadeiro. A gente só encontra Ele, sabe onde? No lugar secreto, na palavra. A gente encontra Ele quando a gente se volta para Ele, busca as coisas dEle, as coisas de Deus. Que a gente consiga compreender o tamanho de Deus. Ele é tão grande, que Ele diz, olha, eu irei operar e quem o impedirá? Quando Ele vem e opera na nossa vida, não tem quem possa impedir. Não tem mesmo. Então que você se volte para o Senhor. Só existe Ele, de Deus, de verdade. Amém? Olha aqui o que diz, né, no 44:17, que a pessoa, o homem lá, pega um pedaço de madeira e faz daquilo um Deus, uma imagem. Misericórdia, Jesus.
Aí ele vai e se ajoelha, né? Se prostra perante ela e a adora. Gente, isso é falta de entendimento, né? Eu pegar algo, pegar um copo, né? Pegar uma taça aqui, ó. Pegar aqui e dizer, olha, a partir de hoje, taça, você que vai me livrar das minhas lutas. O sangue de Cristo tem poder. E o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra e que te criou, onde é que ele fica nisso? Aí, ó, a pessoa se prostra lá e adora e ora aquela imagem e aí diz, livra-me, pois tu és o meu Deus. Isso é um engano, é um espírito de engano. Que o Senhor nos livre do espírito de engano, porque ele ronda e ele entra na vida do cristão, que às vezes a gente nem percebe, né, quando ele entra. Então, para a gente expulsar o mal, a gente precisa de discernimento, para entender que a gente está num poço, sabe, num buraco, e a gente precisa sair de lá. E só tem uma forma, sabe, é olhar para cima e dizer, Senhor, puxa minha mão, Jesus, me ajuda que eu preciso respirar, Senhor. Eu preciso te adorar, preciso te amar, bendizer o teu santo nome. Querido, só existe um Deus verdadeiro. E que nesse dia você se volte para o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A minha pergunta é a seguinte: o que tem tomado o seu tempo? Essa é a minha pergunta. O que você tem feito durante o dia que você não tem tempo para orar, para ter comunhão com o Espírito Santo, para ler a palavra, para fazer o que você precisa fazer? Isso que tem tirado o teu tempo se tornou o teu Deus. Eu quero saber se isso que se tornou o teu Deus é o Deus verdadeiro. É isso que eu quero saber. E o Senhor também te pergunta isso, através de mim nesse dia. Eu sei que pode ser difícil, né, de ouvir essas coisas, mas o Senhor também tem falado comigo, sabe? É um confronto, né? O que você está fazendo da tua vida? Parece que Deus me pergunta, o que você está fazendo da tua vida? Porque é só pecado, só iniquidade. Eu até li agora, recentemente, que tem um versículo, eu não sei agora onde está, mas eu posso procurar. Inclusive eu posso colocar aqui na hora que eu for postar o vídeo. Fala que a gente tem entediado Deus com nossos pecados, com nossas iniquidades. Imagina, eu achei isso tão sério. Quer dizer, em vez de a gente estar obedecendo a sua voz, a gente está deixando ele no tédio. Ele está entediado, né? Com nossas falhas. Ele está tipo assim, eu acho que por aqui, sabe? Eita, até tremeu aqui, né? Ó. Então ele tá passado da conta, só que ele é tão misericordioso que eu tô aqui, ó. Você tá aí. Que a gente possa afastar os deuses estranhos da nossa vida e se voltar para o Senhor em nome de Jesus. E se você me permite, eu quero estar fazendo uma oração, que é assim que eu tenho me voltado para o Senhor, com oração, com prantos, com jejuns, com súplicas, com arrependimento, por ter colocado tantos deuses estranhos na minha vida, que não era o Senhor. Mas o Senhor é tão maravilhoso, né? A palavra de Deus vai falar que Ele é longânimo, né? E que Ele não quer que ninguém se perca. Ele nos ama tanto, que eu falo sempre isso, que Ele bolou um plano quando a gente está fora do plano. Ele bolou um plano para nos trazer para o plano original. E você pode até, enquanto Ele tiver paciência, tiver um plano maior para a sua vida, Ele vai bolar um plano para te trazer para o plano. Amém? Graças a Deus por isso. E se você está vivo, se você está assistindo esse vídeo e chegou até aqui, eu quero te dar um recado. Deus ainda tem um plano maior que você nem consegue imaginar. Existe mais de Deus para você, sabia? Tem algo a mais. Tem algo que a gente não consegue medir, não consegue nem imaginar, como diz na palavra. Ele tem um plano grandioso, porque Ele é um Deus grande, é o único Deus. Como diz aqui, ó.
antes de mim não houve nenhum Deus formado e nem haverá depois de mim. Ele é único. Ele é único. Amém? Diz aqui, ó, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu tenho declarado e tenho salvado e tenho mostrado quando não havia nenhum Deus estranho entre vós. Sabe por que não havia? Porque a gente ainda não estava aqui. Porque depois que a gente veio para cá, para essa dimensão, né? Foi luta, porque o que aconteceu, né? O mundo foi entregue ao inimigo das nossas almas, o que tem sede em nos destruir. E uma das armas que o diabo usa é a distração. Ele nos distrai com outras coisas que tá fora do plano para nos destruir depois. Ontem, inclusive, eu aprendi que o nome dele no hebraico, né, na Bíblia hebraica, é Rei Léu, o nome do diabo. Porque o diabo, ele fala na palavra que é o nosso adversário, né? Que o diabo tá ao nosso derredor, né? Que fala lá em Pedro. Então, o diabo, ele é nosso adversário. Satanás, ele é o acusador. E Lúcifer é aquele que carrega a luz, né? Que ele carregava uma luz. Mas o nome dele é Rei Léu, misericórdia. Que a gente se volte para o Senhor, sabe? E entenda que existe um inimigo invisível, mas que Deus é conosco, está aqui, está aí onde você está. Você precisa clamar a presença do Senhor e entender que existe um mundo, um reino invisível que governa esse visível. E a gente precisa se voltar para o Senhor, porque o Senhor é muito mais poderoso. Amém? Em nome de Jesus. Que não haja Deus estranho no meio de ti, no meio da minha vida, da minha casa e na sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra é o alimento, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que Jesus falou, eu sou o pão da vida. E que a gente venha compartilhar da Tua palavra, Senhor, trazer alimento. Um alimento, Pai, um alimento que vai nutrir, que vai trazer um confronto, que vai trazer uma reflexão. Eu creio, Deus, que o Senhor tem algo para realizar na vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo até esse momento, Pai. Assim como o Senhor veio falar comigo, que o Senhor fale ao coração dessa pessoa. Espírito Santo de Deus, eu te chamo, Pai. Chamo, Espírito Santo, a Tua presença para vir sobre mim e sobre essa pessoa, onde ela estiver agora assistindo esse vídeo. E vem trazendo um mover, Pai. Que a gente possa limpar a nossa vida de deuses estranhos e colocar o Deus verdadeiro, as coisas de Deus, as práticas do Senhor, os hábitos de Jesus, as disciplinas espirituais, aquilo que o Senhor pediu para nós na Tua palavra, Pai. E que a gente possa ler essa palavra, como o Senhor disse para Josué, medita nela dia e noite, para fazer tudo quanto nela está escrito. Ela é a nossa lei. E o Senhor derramou a Tua bênção, Pai querido. O Senhor derramou aqui, Pai querido. Tudo que o Senhor queria que a gente fizesse, o Senhor colocou aqui, através de homens de Deus, através do Espírito Santo, para que chegasse até nós. Nós somos frutos, Pai querido. Frutos do Senhor, que o Senhor venha abençoando poderosamente essa vida, essa pessoa, Pai, essa casa, essa família. Eu oro, Pai, te entregando, Deus querido, tudo aquilo que nós temos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Eu quero te entregar, Pai, para que o Senhor venha abençoando, ungindo essa pessoa, Deus querido. Em nome de Jesus, Pai, traz uma novidade de vida, traz um desejo de ser transformado de dentro para fora. Em nome de Jesus, eu creio, Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor está conosco e vai nos abençoar cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Deus é contigo. Que não haja Deus estranho no meio de você, no meio de vós. Que o Senhor seja o seu Senhor e Salvador. Se tem algo, ora para o Senhor aí dentro da tua casa. Deus, o que eu preciso tirar aqui da minha casa que está atraindo, que está dando legalidade para o mal entrar?
Essa tem sido a minha oração. O que eu tenho que fazer, Jesus? Me ajuda, Senhor. Porque eu quero, em nome de Jesus, atrair a presença de Deus, a glória de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe poderosamente sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Eu creio. Aleluia.